eu vou fazer as correlações clínicas mais simples que você pode entender entre ortopedia e neuro. Ou seja, o que eu tenho aqui que é ortopédico, parte óssea e parte articular também aqui, ó. Parte óssea e articular é ortopédica, ou seja, olha que relação interessante. Quando eu tenho aqui o sistema nervoso, agora eu vou tirar a parte óssea, ó. Eu tenho aqui só o sistema nervoso agora. As articulações ficaram aí também. Ficou interessante isso aqui. Não tem problema não. Eu tenho aqui o sistema nervoso e vocês sabem que eu tenho o encéfalo. E aí o rabo do encéfalo aqui é a medula. Então vamos fazer uma correlação clínica importante aqui, utilizando a parte óssea e articular aqui. Olha que interessante. Quando a medula chega aqui e ela tem que atravessar a coluna vertebral, ela atravessa a coluna vertebral protegida pelas vértebras. Então as vértebras, olha que louco isso aqui, ó. As vértebras são um elemento ortopédico, tá? São elementos ósseos. Tem articulações entre si para permitir mobilidade entre segmentos. E mesmo assim, mesmo eu tendo um elemento rígido, que são as vértebras, e um elemento flexível, que é a coluna vertebral, são as articulações entre as vértebras, eu ainda tenho um elemento nervoso passando aqui no meio, que é a medula espinal. Se eu tirar a parte óssea de novo aqui, ó, você vai ver que a medula espinal, ó, deixa eu tirar essas porcaria aqui, para não confundir você, ó. Pronto, ó, tirei. Então você vê aqui a medula, ela vai ter que atravessar toda a coluna vertebral, ou seja, a medula é um elemento nervoso, é um elemento do sistema nervoso, e a parte óssea, ela compreende um elemento ortopédico. Ela compreende, nossa! Ela compreende um elemento do aparelho locomotor. Isso é muito legal de você entender essa relação. Ou seja, a medula espinal ela está passando no meio de uma parte óssea e articular, de um elemento osteoarticular. E olha de novo aqui agora, ó. Partindo da medula aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui a medula? Isso aqui é a dura mater medular aqui, ó. Tá vendo que partindo daqui eu vou ter os nervos espinais, ó? Isso tudo aqui é nervo espinal, ó. Então o nervo espinal é a saída dos nervos aqui, do sistema nervoso periférico, a partir da medula espinal. Então aqui eu tenho nervos espinais, ó. Vocês estão vendo que os nervos espinais estão saindo aqui? Pois é. Como que funciona essa relação que a gente tem aqui? Essa relação é super fácil de você entender. Se eu tenho um elemento nervoso aqui, ó, cara, é muito legal isso aqui. É uma das aulas mais legais que você pode assistir isso aqui. Olha que coisa incrível. Eu vou até falar um pouquinho de neuro aqui para você. Que às vezes isso faltou para você, mas aqui a gente não vai deixar faltar não. Aqui dentro do crânio, crânio é osso, é ortopédico o bagulho aí. O que eu tenho? Eu tenho encéfalo lá dentro. O que é o encéfalo? Eu tenho o cérebro, o cérebrozão aqui, pá, mó bichão aqui. Tem o cérebro, eu tenho aqui atrás o cerebelo e aqui eu vou ter o tronco encefálico, ó. Então essas três coisas aqui correspondem ao encéfalo. O prolongamento do tronco encefálico aqui na coluna vertebral vai formar a medula. Eu vou falar uma coisa que às vezes vocês nunca pensaram na vida. Isso aqui, ó, é sistema nervoso central, ó. SNC. O encéfalo, ele pertence ao sistema nervoso central. Logo, é protegido pelo crânio, que é um capacete. A medula espinal, que é isso aqui, ó, é esse rabicho do encéfalo, também pertence ao sistema nervoso central. Isso aqui também é sistema nervoso central. Medula também é central e fica protegida pelas vértebras.
Olha só, é uma observação simples. Vocês já perceberam que os elementos do sistema nervoso central ficam protegidos por caixas ósseas? O encéfalo fica protegido pelo crânio e a medula espinal fica protegida pelas vértebras. Logo, elementos do sistema nervoso central, na verdade, elementos do sistema nervoso que ficam protegidos pelas vértebras, são elementos do sistema nervoso central, geralmente. Então isso é interessante, porque no sistema nervoso periférico, o que a gente vai ter? Você verifica que eu tenho os nervos saindo aqui, ó. Eu tenho os nervos emergindo aqui, ó. Tanto no plexo braquial aqui, quanto nos nervos torácicos, quanto no plexo lombosacral, você vai verificar que os nervos saem aqui. Eles vão deixar a medula, eles têm que deixar a medula para percorrer o seu trajeto. E por sua vez, os nervos ficam protegidos. Os nervos, esses que vocês estão vendo aqui, ó. Vou tirar a parte óssea de novo aqui, ó. Isso tudo que vocês estão vendo em amarelo aqui, ó. Isso é sistema nervoso periférico, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma imagem boa aqui. Deixar uma imagem legal aqui, ó. O que está em branco é central. Isso tudo que está em amarelo aqui, ó, é nervo. É sistema nervoso periférico, ó. Então tudo isso aqui, ó, é sistema nervoso periférico. Aí eu pergunto para você, sistema nervoso periférico fica protegido por ossos? Não, tá? Então o sistema nervoso periférico, assim, ele é importante, mas ele tem um poder reparativo diferente do sistema nervoso central. Só que é uma coisa que eu nem vou entrar nessa discussão, mas é diferente. O que eu quero que vocês vejam é que os nervos que vocês estão vendo aqui, ó, que a maior parte deles aqui, ó, vocês estão vendo nervos espinais, mas saem alguns nervos cranianos aqui, que agem no tórax também, no pescoço, no ombro. Vocês veem aqui a quantidade enorme de nervos aqui, ó. Os nervos vão para todas as partes, ó. É tudo sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico fica protegido? Fica. Olha que legal. Sistema nervoso central, ele fica protegido pela parte óssea. Então, olha que louco, ó. Olha aqui, ó. Verifique isso aqui, ó. Olha essa saída aqui, ó. Tá vendo que os nervos saem? Deixa eu pegar uma parte aqui. Às vezes esse programa aqui me atrapalha um pouco. Vou pegar um espaço melhor. Não, vamos na cervical. É o espaço mais livre que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó? Entre duas vértebras eu tenho um buraco para a saída de um nervo aqui, ó. Vamos deixar um espaço legal aqui, ó. Eu tenho um buracão aqui, ó. Eu tenho um buraco aqui, ó, que sai um nervo. Eu tenho outro buraco aqui, que sai outro nervo, tal. Tá vendo os nervos saindo aqui, ó? Isso aqui são os forames interespinais, tá? Intervertebrais, desculpa. Olha eu, interespinais. Faltou beber água. Forames intervertebrais aqui, ó. Esses forames intervertebrais, eles ocorrem para a passagem dos nervos aqui, ó. E aí a gente tem um problema aqui, ó. Se eu colocar a parte articular aqui, ó. Você tá vendo que entrou agora o disco intervertebral aqui, ó? Eu tenho um disco aqui, ó. O que é o disco? O disco, olha só, você vai interpretar isso agora. O disco é uma estrutura fibrocartilaginosa que ela fica entre duas vértebras, ó. Então eu tenho aqui uma vértebra acima, aqui eu tenho uma vértebra abaixo, entre as duas vértebras eu tenho um disco aqui, ó. Qual que é o problema aqui? Eu tenho alguns problemas. Você está vendo que o nervo está emergindo entre as duas vértebras e o disco aqui também? Qualquer alteração que eu tiver nas vértebras, principalmente no sentido posterior ou posterolateral, ou nos discos, isso vai gerar uma compressão nervosa aqui. Entendeu? Uma relação que eu tenho aqui entre a ortopedia e a neuro. Quais são os elementos ortopédicos aqui? As vértebras e o disco.
Qual é o elemento neurológico aqui? O nervo espinal. Entendeu a relação? Se por um acaso, agora vamos pensar numa hipótese aqui, que é uma das hipóteses mais comuns que acontece. Eu estou aqui na região cervical. É muito comum acontecer isso. Na região cervical é comum acontecer em hérnias de disco. O que é a hérnia? A hérnia, como o próprio nome diz, é a herniação do disco aqui, ó. Eu vou ter um tipo de abaulamento no disco. Quando esse disco ficar abaulado aqui, o que ele pode fazer? Ele pode comprimir ou a saída da raiz aqui do nervo, tá? Então eu posso ter a compressão do nervo espinal aqui, ou eu posso ter lá atrás a compressão da medula espinal. Depende muito de onde sai o disco, né? De onde ele vai estourar, né? Porque fazer o seguinte, nem sempre estoura, né? Agora eu fui dramático, né? Deixa eu tirar os nervos para você entender uma coisa aqui, ó. Quando eu tiro o sistema nervoso, você vai perceber o seguinte, ó, que ali dentro eu tenho o forame vertebral, por onde passa a medula. Aqui entre duas vértebras eu tenho o forame intervertebral, que ele ocorre entre duas vértebras. E aqui eu tenho o disco, ó. Qual que é o problema aqui, ó? A medula, eu vou colocar mais um ligamento para você entender o que acontece com a medula. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Entrou. Isso aqui é o ligamento longitudinal posterior, ó. Esse aqui é o ligamento longitudinal posterior. Eu vou colocar ele só para você entender uma coisa importante do ponto de vista ortopédico aqui. Olha que coisa legal. Deixa eu tirar as bainhas aqui da carótida e da tireoide, que elas me atrapalham, cara. Eu tenho problemas com elas quando elas estão aí, cara. Deixa eu tirar essas malditas bainhas aqui. Não quero nada na minha frente aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu tenho o ligamento longitudinal anterior aqui, ó, que ele vai pegar praticamente toda a parte anterior do corpo vertebral. É ortopédica essa bagaça, tá? Lá atrás do corpo eu tenho o ligamento longitudinal posterior. E aí ele não tá aqui mostrando ainda, mas eu tenho um ligamento de arco vertebral aqui, que é o ligamento amarelo, tá? Vamos ver se ele entra aqui. Aqui, ó. Ah, a bainha entrou, droga! De novo, tá ali, ó. Esse aqui é o ligamento amarelo, mas eu não quero que o amarelo apareça, porque ele vai atrapalhar a nossa visualização. Ah, maldita bainha. Me ferrou. Deixa eu tirar a bainha, gente. Eu odeio essas bainhas aqui. Vamos lá. Tirar as 3 de uma vez só agora. Vaza, bainhas. Não quero saber de vocês aqui, não. Pronto. Bainhas retiradas. Olha que legal isso aqui, ó. O disco, que é essa coisa aqui, ó. Se ele abaular, ele pode abaular para onde? Você vai entender agora a coisa. Olha que coisa incrível. O disco, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa. Só que o disco, ele é reforçado no seu compartimento anterior, na sua parte anterior, pelo ligamento longitudinal anterior. Se você perceber, o ligamento longitudinal anterior aqui, eu vou pegar todas as partes dele aqui, ó. Ele é um baita de um ligamento de reforço anterior do disco, ó. Aí, respondendo uma pergunta comum, Rogério, por que é tão difícil, quando eu pego um laudo de ressonância magnética, verificar hérnias de disco anteriores? Porque o reforço anterior do disco é o ligamento longitudinal anterior. Olha como o ligamento longitudinal anterior protege o disco lombar aqui, ó. O disco torácico tanto faz, porque a correlação clínica de uma hérnia torácica praticamente não tem correlação pra gente. E aqui na cervical pode acontecer, porque eu tenho um ligamento longitudinal que ele é uma fita mais fina, mas mesmo assim ele reforça o disco anteriormente, tá? Ele é uma continuação do tecido fibroso do disco, tá? Não é que são coisas diferentes aqui. É tudo uma coisa só aqui, tá? O tecido fibroso anterior do disco ele se funde ao ligamento longitudinal anterior. Da mesma forma aqui que no sentido posterior aqui, o disco se funde ao ligamento longitudinal posterior aqui. Então o ligamento longitudinal posterior, ele vai dar um baita no reforço no disco no sentido posterior aqui também. Então se eu deixar todo mundo transparente agora e deixar só o ligamento longitudinal, ó,
você vai perceber que os ligamentos longitudinais, ó, o que eles fazem? Além deles darem estabilidade entre as vértebras, eles reforçam os discos no sentido antero-posterior. Então, é muito importante que vocês saibam que eu tenho reforço do disco. E esse reforço é dado pelos ligamentos longitudinais, tá? O reforço anterior do disco é dado pelo ligamento longitudinal anterior. E o reforço posterior do disco aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. É dado pelo ligamento longitudinal posterior aqui, ó. Então, o disco, se você for perceber aqui, ó, que ele tá aqui, ele é reforçado posteriormente. O problema é o seguinte, se houver um abaulamento do disco aqui para trás, ó, isso é uma coisa que não é incomum, você ter um abaulamento do disco, ó, vocês vão perceber isso em ressonâncias magnéticas. Eu vou mostrar uma ressonância para vocês verem aqui. Eu vou abrir aqui meu PowerPoint, eu vou deixar até o Power aberto aqui, para vocês não ficarem tristes depois. Eu tenho esse abaulamento posterior aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai forçar o ligamento longitudinal posterior, só que aqui dentro do canal eu tenho ainda uma gordura, que é chamada gordura epidural. Aí eu vou ter, revestindo a medula, a dura mater, e por baixo das meninges eu tenho ainda o líquor. Então, até essa vértebra comprimir a medula espinal, ela demora um pouquinho, tá? Então eu tenho um reforço posterior aqui, que é o ligamento longitudinal posterior, que ele dá uma contida nesse abaulamento do disco aqui. Ele ajuda. Você está vendo o elemento ortopédico protegendo o elemento neurológico que passa aqui dentro. Então, quando uma pessoa tem hérnia de disco, quando a hérnia de disco é posterior, ela vai sair nesse sentido aqui, ó, e vai comprimir a medula espinal. Quando a hérnia de disco ela é posterolateral, que é a mais comum que tem, você está vendo que aqui o disco não tem reforço? Eu posso colocar, ó, vai entrar aquela maldita bainha agora de novo aqui, ó. Ah. Mas tudo bem, gente, não tem problema. Entrou ligamento amarelo, eu tô zoando com vocês. Entrou uma galera aí e tal, mas aí eu não quero as fáscias, não. Mas você vê que eu tenho um monte de elementos de reforço, né? Que eu tenho entre as vértebras aqui. Por isso que vocês têm que entender a anatomia. Você tem que entender como funciona a doença. E aqui do lado do disco, ó, nessa porção posterolateral, eu não tenho reforço. Qual que é o problema? Agora sim, ó. Agora as coisas vão se encaixar para você. Quando eu colocar aqui os elementos do sistema nervoso, ó, olha isso aqui, ó. Eu coloquei aqui os nervos espinais. Qual que é o problema? Quando a hérnia sai aqui, posterolateral, ó, essa hérnia que sai aqui, ó, a hérnia que sai posterolateral é uma hérnia que, basicamente, ela vai comprimir ou a raiz nervosa ou o nervo espinal. Normalmente, ela comprime a raiz nervosa, lá na saída da medula já. É o tipo mais comum de hérnia, tá? É essa posterolateral aqui. Por que ela acontece, Rogério? Porque o disco ele é mais fraco no sentido posterolateral. E por que dói? Porque eu tenho a compressão da raiz nervosa. Basicamente, você pode estourar o disco intervertebral. Meu, você pode explodir ele. Pum! Não vou falar que não dói. Mas a dor da ruptura do disco é pequena. Qual que é o problema do disco romper? Ele vai começar a comprimir estruturas neurológicas adjacentes. Se ele sair posteriormente, ele comprime a medula, dá uma dor desgraçada, assim, compromete movimentos e sensibilidade, geralmente bilateral, tá? Então, às vezes você tá aí com um paciente, você acha estranho, meu, o cara tá com formigamento bilateral nos dois braços. Tá com uma baita de uma hérnia posterior. E você, por que será? Porque a hérnia é posterior. É uma hérnia medular. Então, se a hérnia pega a medula, ela não é seletiva para um membro, entendeu? Mas se você pegar e tiver uma hérnia posterolateral, geralmente essa hérnia posterolateral ela sai ou de um lado ou do outro, tá?
Então é importante que vocês conheçam isso, tá? Então, ou ela sai do lado direito ou sai do lado esquerdo. Então é natural que você tenha. Você vai pegar esses macetes quando você estiver na parte prática, tá? Quando o formigamento e a perda de força é bilateral, a pessoa tem um problema medular. É um problema central, é um problemão. Quando a pessoa tem um formigamento e perda de força unilateral de um lado só, provavelmente é uma hérnia radicular. É uma hérnia que está pegando a raiz nervosa. Aí eu vou até elucidar outras coisas. Entendeu a relação entre o ortopédico e o neurológico? Que você tem que saber essas relações? Isso aqui é uma delas, tá? E aí depois eu vou contar para vocês. Isso aqui é uma central, tá? Que é entre a vértebra e a saída da raiz nervosa. Aí eu vou contar uma periférica aqui e a gente encerra. Acontece aqui no punho. Isso aqui é o nervo mediano, ó. Rogério, como que os nervos são protegidos nos membros? Fácil, ó. Através de planos musculares. Os nervos, eles não ficam desprotegidos. Se eu colocar os músculos, isso vocês vão estudar em anatomia dos membros, vocês vão perceber que os músculos, eles geram movimentos, mas os músculos também são importantes para a proteção dos nervos e vasos sanguíneos, tá? Então a gente percebe que nos membros os nervos são protegidos pelos planos musculares, tá? Então isso é muito importante de você entender, que você viu lá na primeira imagem, você viu, pô, os nervos estão soltos, né? Não, eles estão protegidos por planos musculares. Você tem aquele nervinho maledeto que ele passa aqui, ó. Esse aqui tá desprotegido, coitado, ó. Esse tá desprotegido pra caramba. Esse aqui é o nervo ulnar, ó. Esse é aquele que vocês batem. Por que vocês batem esse aqui? Porque ele tá desprotegido aqui na fossa cubital, ó. Esse aqui, meu... Esse é maroto, cara. Ele fica desprotegido. Mas vocês percebem que os outros, eles estão no meio de planos musculares aqui, ó. Tá? Então é importante isso. Mesmo o nervo mediano aqui, ó, ele é protegido aqui pelos tendões, mas é um problema isso aqui também. Porque ele vem aqui, ó, e quando o nervo mediano for passar no túnel do carpo para entrar na mão aqui, ó, ele vai passar no meio de um monte de tendões aqui, tá vendo? Rogério, qual é o problema? Vamos lá, tendões. O que é tendão? É ortopédico. É prolongamento de músculo. Se eu inchar esses tendões aqui, eu tenho tendinite, porque eu sou digitador. O que vai acontecer aqui? Quem que é o elemento mais fraco no túnel do carpo que está aqui? É o nervo mediano, que é esse aqui, ó. Se esses tendões incharem, eles vão gerar um edema e esse edema neles aperta o nervo mediano e gera o que é chamado síndrome do túnel do carpo, tá? É uma causa comum de síndrome do túnel do carpo também. Outras causas são estreitamento do túnel do carpo. Se eu tirar aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tirei o ligamento, esqueci o nome daquele ligamento lá. E eu tenho aqui o ligamento transverso. Esse aqui é o mais importante, ó. O ligamento transverso do carpo, ele vai delimitar o túnel do carpo. Ele tem esse outro nome também, tá? Não liga não. É o retináculo flexor ou ligamento transverso. Tá vendo aqui, ó? Passagem aqui do nervo mediano juntamente com um monte de tendões aqui. Evidentemente, se os tendões incharem, vai dar merda. Se eu tiver estreitamento do canal por artrose, vai dar merda. Então, quem vai sofrer aqui é o nervo mediano. É uma outra condição que eu posso ter a relação ortopédica com a compressão do nervo, tá bom? Então, essa aqui é um outro tipo de relação ortopédica e neurológica. E um último tipo, também bastante comum, tá aqui no bumbum, tá? Se eu tirar o glúteo máximo, vamos tirar o glúteo máximo daí. Aí, ó. Tirei o glúteo máximo. O que eu tenho aqui? Um monte de músculos. Ligamentos, a porra toda. O que eu tenho aqui, ó? Músculo piriforme, músculo gêmeo superior. Entre os dois está passando aqui o nervo ciático, ó. Posso ter a compressão do nervo ciático aqui? Posso. É comum, Rogério? Não. Quando é comum a compressão do nervo ciático? Quando eu tenho uma variação anatômica do nervo ciático. Nervo ciático é um saco, cara. Quando ele tem algumas variações anatômicas, que às vezes o nervo fibular comum, que é esse aqui, ó. Deixa eu desenhar para você aqui, ó.
O nervo fibular comum é a porção lateral dele aqui. Essa parte de fora aqui. Às vezes o nervo fibular comum ele emerge do meio do piriforme aqui, ó. Puta, isso aqui é um saco, cara. Ele vai emergir no meio das fibras do piriforme aqui. Aí, se o piriforme entrar em contratura, esmaga o nervo ciático aqui, ó. Geralmente, quem tem síndrome do piriforme são pessoas que evoluem com algum tipo de alteração anatômica, tá? Eu posso ter a saída somente do fibular comum aqui, gerando compressão, ou eu posso ter também, aí o cara tem um azar desgraçado. É só 5% da população que tem esse azar. Mas às vezes o nervo ciático pode sair inteiro aqui do meio, ó. Bichão sai inteiro aí. Aí, se entrar em contratura, o piriforme, ele esmaga o ciático. Ou seja, eu posso ter ossos, eu posso ter discos e eu posso ter músculos comprimindo os nervos. Entendeu a relação entre o ortopédico e o neurológico, jovem? Essa aqui é só para quem ficou até o final. Essa aqui é pra galera que é forte mesmo. Não fica chorando que eu enrolo. Boa! E aí, pessoal? Se é bom pra vocês, manda aquele joinha aí que essa live foi legal.